E isso dito, passou uns dias, ela foi. Aí foi, nós pegamos com todo cuidado, falamos a respeito de Jesus, explicamos a respeito das questões que estão escancaradas no Evangelho, citando alguns trechos da Bíblia, naturalmente com a preocupação de ofendê-la, e aplicamos os passes magnéticos que nós temos lá nas nossas casas. Ela foi embora, tranquila. No dia seguinte, preocupado, eu falei, será que eu não fiz nada errado? Ela não falou nada, né? Eu fiquei com aquela coisa na cabeça. No dia seguinte, contato novamente, contato com a filha. A filha dela sentadinha, eu falei, pergunta ou não pergunta? Aquela dúvida, né? Será que eu pergunto? Melhor não falar nada, vai que a coisa ficou feia, será que deu certo? Pergunto, não aguentei, pergunta. Como está a sua mãe? Eu já não queria falar para você, estava até arrumando uma forma de falar com você. Mamãe pediu para voltar. Falou que se sentiu muito bem com você. Se sentiu muito bem com o tratamento que você fez lá, como muito tempo ela não sentia. Eu falei, tá bom. Voltou, novamente aplicamos as energias nela, foi embora. Aí cheguei no dia seguinte, todo pó. Mamãe quer voltar de novo. Falei, agora não pode, né? Quer dizer, para ficar passa a semana inteira, eu vou ficar desenergizado, né? Então, quer dizer, como é simples, meus irmãos. É a simples transmissão de energia com carinho, com cuidado, com o semelhante, com aquela preocupação que nos foi ensinado por Jesus, que é a simplicidade de nós estarmos ali, mas que nós endemoniamos, dizendo que essas energias que nós doamos são energias do demônio. Se o demônio cura, é o senhor de um reino dividido, ilógico, irracional, porque aquilo que é dado com carinho, com amor ao nosso semelhante, que vem para reorganizar as suas estruturas, não pode ser mal. Né? Então eu fiquei muito feliz, agradecer muito à espiritualidade, aos benfeitores, pela assertiva. Eu sabia que não eram só os meus recursos, mas os recursos espirituais que foram trazidos por nosso mestre, eles foram dados e eu só transmiti com muito cuidado. Então, veja, isso é que quando nós colocamos essas divisões, essas posturas, isso que quer dizer demônio, quer dizer diabo, né? Quer dizer essas questões que nós vimos colocado lá. É isso que o nosso irmão X quer dizer. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado dos seus feitos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente foi trazida a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar demônios malfazejos, para que pudesse dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações, e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas.
Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Olha a pergunta que Jesus faz para o apóstolo: Tadeu, qual o principal objetivo de tua vida? É uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos, porque Jesus, ele prossegue falando conosco na mesma forma e no mesmo tom com que ele fala com os seus discípulos, porque também nós somos discípulos e seguidores de Jesus. Qual é o principal objetivo de nossas vidas? Não é? Ou nós só fazemos objetivos no final do ano? Será que nós passamos a fazer objetivos só no final do ano, pensando no ano que vem, né? Pensando no que nós vamos fazer, como será, quais as realizações que nós vamos ter para conseguir os recursos respeitáveis para nossas vidas? Mas e o nosso objetivo espiritual? Qual é? Né? Porque nós estamos aqui por algum motivo. Nós estamos só aqui encarnados para formarmos uma família, é importante. Estamos aqui para plantarmos uma árvore, importante, nesse tempo que está fazendo, ecologia. Escrever um livro, talvez um livro da nossa vida, muito importante. Mas, será que é só isso? Será que a vida só tem esses objetivos? Por que não existe dentro de nós um objetivo maior? Porque boa parte de nós vive com um vazio interior muito grande. O que seria esse vazio? Mesmo fazendo tudo, estando tudo muito bem, a vida correndo de uma forma adequada, nós sentimos um vazio de vez em quando. O que será isso? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Resposta do nosso discípulo: o reino de Deus no coração. Você procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconhecermos que todos nós somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Aqui fazer uma pausinha. Olha, se todos nós somos filhos de Deus, aqueles nossos irmãos que ainda gravitam na inferioridade, vamos tirar a palavra mal, mas vamos colocar na ignorância, espíritos imperfeitos, como está colocado na nossa codificação, são os nossos irmãos também. Em processos de evolução diferentes do nosso, em graus de entendimento diferentes dos nossos, com a mesma possibilidade que nós temos de crescimento e de encontrar a luz no caminho que eles trajetam. Né? Então, quando nós vamos entender o processo cujo qual está sendo informado, está sendo colocado essas informações, o espírito que ainda gravita nas esferas da ignorância são os nossos irmãos também. Não são seres que nós podemos dizer são seres desgraçados da criação. Né? Porque como nós condenaríamos a criação de Deus? Nós não falamos no começo que Deus é a grandiosidade infinita, criador de todas as coisas? Ele também é criador desses nossos irmãos. E esses irmãos também são dignos da mesma misericórdia cuja qual nós também somos detentores. Só que em tempos diferentes, em conceitos diferentes, para que eles possam entender e caminhar na mesma trilha que nós estamos seguindo na busca de Deus. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da regeneração pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Será que aqui ele não está representando a figura do anjo caído? O anjo
caído provavelmente andou nas fileiras do mal. Quando nós nos apartamos de Deus, ou quando nós temos sentimentos negativos, e nós somos ousados, porque muitas vezes nós vemos aí expressões de inteligência dizendo que Deus não existe. Deus não existe. Deus é uma criação fictícia. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho a inteligência. Não é? Quando eu nego Deus, eu nego a existência de Deus, eu nego algo em mim. Quando eu nego algo em mim, eu nego a minha própria existência, porque eu sou parte deste Senhor. Não é? Vamos colocar esse Senhor aí dentro de um aspecto de reverência maior. E fazendo parte desse Senhor, quando eu nego não só Deus, eu nego a minha própria existência. E caio num labirinto de dúvidas cada vez maiores e com maiores dificuldades. E isso nós vamos ver muito expressivamente colocado naqueles nossos irmãos que atentam contra a vida, os suicidas. A pessoa se suicida porque ela não tem mais esperança. Ela não tem alguém em que ela possa confiar. E nós vimos um sábio, um grande homem de letras e pensamento, dizer que quando ele estivesse mais velho, e achei muito, de uma forma até agressiva, se ele tivesse a coragem, ele daria cabo da própria vida. Porque não suporta a dor, não suporta o envelhecimento. Numa afronta, a própria inteligência que deveria dizer para ele que tudo é vida. A vida não cessa nunca. Né? Sem essa esperança de uma vida maior, você tirar a sua própria vida achando que você vai para o nada, vai cometer um leve, vamos dizer assim, um grande engano. Porque o despertar no plano espiritual desses nossos irmãos é de extrema dificuldade, de extrema tortura, de extrema aflição. Mas não seria justo, ajuntou o discípulo, com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? O mestre, sem se surpreender com a observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Né? Percebemos aqui que muitas vezes nós queremos tudo uma vez de Deus. A gente fala assim, esse indivíduo, ele devia ser preso. Ele devia estar recluso. Mas se Deus não procede assim, por que nós haveremos de proceder? Será que algumas vezes nós não queremos ser Deus? E essa vontade de nós sermos Deus, e um Deus aí muito pequeno, porque nós não conseguimos enxergar toda a relação, todo o processo em que envolve aquele nosso irmão, por causa dos nossos preconceitos. Como que eu posso ter uma justiça, avaliar a justiça, se eu ainda olho no semelhante pela cor da pele, ou pelo que ele faz? Será que eu seria neutro quando fosse fazer o processo de julgamento em relação àquele que foi pego em equívoco? Nós já conseguimos muitas vezes olhar para um nosso irmão que tenha cometido um grave erro, ou uma irmã que tenha cometido um grave erro, e olharmos sem fazer qualquer análise do erro, mas tentarmos erguê-la ou auxiliá-la, sem que nós pudéssemos trabalhar na questão do erro cometido? Porque para nós parece algo extremamente interessante raciocinarmos em relação à justiça como nós colocamos. Nós percebemos a justiça sempre em relação ao externo, em relação ao outro, em relação às leis, aos juízes, aos advogados. Porém, nós temos um padrão de justiça que está dentro de nós. Esse padrão de justiça é como nós avaliamos a vida, como nós enxergamos ao nosso semelhante. Alguém nos inspira a dizer que muitas vezes, em alguns dias atrás, não vou dizer o tempo para que a minha idade não seja revelada, alguns dias atrás nós ouvíamos dizer uma mulher se envolvia com alguém ou era seduzida por alguém, ela ficava grávida e tinha um filho, ela era vista pela nossa sociedade como alguém equivocado.
Porque nós analisávamos a mulher e não o homem. Como se a mulher fosse alguém que não merecesse o nosso respeito. Nós não vimos que a mulher foi seduzida, ou que no seu sentimento feminino ela se encantou e de repente se entregou. Ou que por algum equívoco ela não conhecia, ou teve algum processo em que ela deixou-se levar. Nós analisamos simplesmente pelo fato. E muitas vezes aquela criatura é um coração amantíssimo, é um coração que qualquer ser humano gostaria de ter perto. Né? E nós vemos as mães hoje, as mães que muitas vezes carregam a família sozinha. Tem filhos hoje que são filhos de pães, né? Pães porque é pai e mãe, não só. São homens formados de grande formação, de mães que enfrentaram a vida com muito mais coragem do que qualquer homem. Né? Mas que quando você faz uma história pregressa, você vai ver que foi equívoco de análise e de julgamentos nossos. Por isso que o Evangelho vai dizer para nós: não julgais. O justo herdará. E a justiça nossa não deve exceder os processos cujos pais nós não conhecemos. Mas para ser justo é preciso trabalhar esses conceitos que estão dentro de nós. As ideias enraizadas, os medos, as incertezas, esses processos que nós criamos aí dentro de uma vivência negativa, né? Os valores equivocados que nós desenvolvemos sem uma ética moral adequada. Todo o processo de nosso Senhor Jesus vai ser trazido para nós na certeza de que as ideias do Pai maior, que é um exemplo para nós, né? Que Jesus vai dizer para nós assim: sede perfeitos como o nosso Pai o é. Nós não seremos perfeitos igual a Deus, mas nós atingiremos a perfeição relativa, porque nós somos os servos de Deus. Nós somos aqueles que vão dar tempero, vão dar gosto à terra. Nós somos o sal da terra, como Jesus colocou. Se nós somos o sal da terra, nós temos que nos apoderar das ideias e dos conceitos que Jesus está nos trazendo, não para que nós sejamos religiosos na acepção da palavra, mas para que nós sejamos espiritualizados. Porque não adianta, meus irmãos, dizer que eu sou religioso ou que eu professo a religião A e B se eu carrego no coração preconceito, se eu carrego no coração fanatismo. Aliás, nós podemos dizer que o fanático ele é um obsediado. Né? Em vez dele colocar, né, e nós vimos hoje o Espírito de Verdade na leitura, dizer para nós que ele recolheu em feixes. Essa letrinha é para nós. Recolheu-nos em feixes. Então nós, juntos, é que vamos formar esse feixe de lenha, ou um feixe poderoso, que haverá de dar para o mundo